O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Na próxima Santa Ceia nós vamos ter que alugar uma outra tenda. Vamos colocar lá atrás e encher mais de cadeira lá, né? Louvado seja Deus pelo crescimento da igreja, por aquilo que Deus tem feito. Foram 18 pessoas que aceitaram a Jesus. 18 pessoas. A Bíblia diz assim, que quando uma alma se converte, há festa no céu. Imagina 18. Não, você não entendeu. Uma alma tem festa no céu. Imagina 18. Aleluia. Esse é o propósito da igreja. Esse é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito. Irmãos, nós devemos entender qual é o verdadeiro propósito. Se nós falarmos, o irmão ganhou uma casa, aleluia, até ora em línguas, mas uma alma não tem preço. Imagina vezes 18. 18 pessoas que se renderam a Jesus, que disseram não ao pecado, que pisou na cabeça do diabo e disse: Senhor Jesus, vou viver eternamente contigo. 18 pessoas. E eu creio que o mês que vem tem mais. O mês que vem, fala para o teu irmão, você vai ganhar uma pessoa para Jesus até o final desse mês. Fala, uma pessoa só, só uma, mais ninguém, só uma. Você vai ganhar uma pessoa para Jesus, uma. E nós vamos descer as águas, essas vidas, para a honra e glória de Jesus. Você que veio batizar, você que ainda não fez o curso, procura depois o seu pastor, o pastor líder perto de você, para você fazer o curso. Vai ser muito bom e você vai entender o motivo desse batismo, da decisão que você fez em Cristo Jesus. Amém, amado? Eu estava lá em Curitiba esse final de semana. Fui na quinta-feira, voltei ontem à noite. Estava lá com mais de 90 pastores de todo o Brasil, inclusive uma pastora lá do Japão também, do Paraguai, outras nações estavam reunidos. E foi um tempo maravilhoso, um tempo de bênção, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de renovo, onde nós recebemos a ministração da palavra de Deus à noite, pela vida do apóstolo Pio Carvalho. Foi tremendo o que Deus fez lá à noite. Falou muito sobre catéter, ou seja, cadeira, governo. Nós nascemos para governar. Cátedra, fala assim, você é um cátedra. Você nasceu para governar. Você não nasceu para ser cauda. Você nasceu para exercer o governo de Deus sobre toda a terra. E não vai ser amanhã, é hoje. E a Bíblia diz: e estes reinarão em vida. Quem vive aqui? Então você pode reinar em Cristo Jesus, porque nós reinaremos em vida. Você está vivo em Cristo Jesus, então você pode reinar. E nós temos total certeza, juntamente com a igreja de Jesus, não importa as denominações, não importa a placa, o importante é o propósito. Juntos nós vamos conquistar essa cidade. Nós vamos conquistar essa cidade. Deus tem levantado homens de Deus dessa cidade, pastores de outras denominações, juntamente conosco. Deus tem levantado homens para saquear o inferno, tirar pessoas da boca do inferno, para colocar plantadas no reino de Deus para sempre. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito não é querer aparecer, não é querer ser maior do que ninguém. Deus estabeleceu uma quantidade de pessoas para cada igreja, e nós não discutimos isso, porque a Bíblia diz: quem dá o crescimento, quem é? Deus. Se a sua igreja está crescendo, se a sua denominação no qual você preside está crescendo, não é porque tem uma estratégia, não é porque o pastor é muito ungido, é porque Deus está colocando aquelas pessoas lá. Se a subsede está crescendo, é porque Deus se agradou ali, e Deus está enviando pessoas para aquele lugar. Se o Suécia está crescendo, e agora nós vamos ter que alugar um outro salão lá no Suécia, que não está cabendo mais. Aleluia, por isso vamos ter que alugar um outro salão, não está cabendo mais. Se Deus está fazendo crescer, não é porque o pastor Márcio está lá, não é porque a pastora Karen está lá, não é porque há uma unção lá, não, é porque é Deus que está dando crescimento. Meu irmão, os nossos dons não trazem crescimento. Os dons
foram dados à igreja para ajudar a semear. Você já imaginou você sem o Espírito Santo? O que seria? Fala para o teu irmão, o que seria da sua vida sem o Espírito Santo? Graças a Deus, o Espírito Santo foi dado como primícias à igreja. Porque esta colheita que nós estamos tendo é porque o Espírito Santo de Deus nos capacitou com os seus dons. Uns têm dons de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, outros dons de curar, e assim por diante. Cada um Deus deu o dom, segundo a sua medida. E eu louvo a Deus, porque você está crescendo no Senhor. E é propósito de Deus a igreja crescer, sabe por quê? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, ele diz: crescei-vos e multiplicar. Que coisa interessante, crescei-vos e multiplicar. Ele não está dizendo multiplique para crescer. Você já começou a fazer essa pergunta para o texto? Você já fez essa pergunta para o texto? Multiplique para crescer. Não, ele diz cresça e aí você multiplica. O crescimento se dá através da maturidade. Deus quer que eu e você atinjamos a maturidade de Cristo, que está em Efésios 4, diz que nós podemos chegar à unidade da fé, à maturidade de Cristo. Esse é o propósito da igreja. Não ser meninos, porque quando nós éramos meninos, falávamos com menino, pensávamos com menino, mas agora nós somos grandes, agora nós temos maturidade. E Deus quer que nós multipliquemos essa maturidade. Por isso que ele diz, cresça, ou seja, se torne maduro para que vocês possam crescer, para que vocês possam se multiplicar. Amém, amado? Você já imaginou se nós crescermos sem maturidade? O que vai acontecer com a igreja? Vamos ter um monte de gente concentrado num lugar sem maturidade nenhuma. Vamos ter quantidade, mas não qualidade. Mas Deus está nos chamando para sermos grande, mas com qualidade. E a Cefa não é fogo de palha. A Cefa não é uma igreja, já aconteceu com outros lugares, que cresceu e depois apagou. A Cefa vai crescer com maturidade. E para isso nós temos faculdade teológica, nós temos discipulado, nós vamos começar a escola bíblica dominical, nós vamos crescer para poder multiplicar. Amém? Quando eu olho aqui, eu não olho ovelha, eu olho cada um como um líder aqui, como um multiplicador do reino de Deus sobre a terra. Talvez você diz, pastor, eu não conheço nada da palavra. Moisés também não conhecia nada da lei, nada das escrituras, quando Deus mandou ele até o Egito, não conhecia. Mas Deus diz para Moisés, Moisés, eu sou contigo, foi eu que fiz a boca, vai e anuncia lá, porque eu vou falar através da sua vida. Meu irmão, Deus está te capacitando para que você fale. Existem muitos faraós lá, prendendo com jugo nas pessoas que são de Deus. A sua família, às vezes tem um faraó querendo prender essa pessoa nas drogas, na prostituição, na bebida. Deus quer que você vá até esse lugar e diga, faraó, solta agora essa vida no nome de Jesus. E essas pessoas serão soltas, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas Deus precisa levantar Moisés aqui. Quem é Moisés aqui? Levanta. Aleluia. Você é um multiplicador. Você é um multiplicador. Eu estava vindo de Curitiba para cá, no guichê do caixa da Azul, um pastor veio despedir de mim, me abraçou, falou, pastor, a gente se vê. Ele é de São Paulo, capital. Pastor, nos abraçou, pastor, nós vamos nos ver esse ano ainda. Eu falei, amém, nós vamos nos ver. Tem uma igreja grande lá também em São Paulo, na capital. E aí a moça do guichê do caixa lá, da Azul, ela falou, o senhor é pastor? Eu falei, sim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu falei, a senhora é evangélica? Ela falou assim, eu estou desviada. Eu falei, então nós vamos conversar. E eu fazendo meu check-in lá, e conversando com a moça, evangelizando a moça, e falando de Jesus para a moça começou a chorar no caixa. Eu falei, ela falou, aonde que fica a igreja do senhor aqui em Curitiba? Eu falei, não tem uma igreja, mas existe uma igreja maravilhosa que eu vou te enviar. E enviei para a aba lá.
Encaminhei para a aba, olha, o endereço é tal, 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 tal. Peguei o meu celular, mandei uma mensagem para um pastor amigo meu, Kelsey, que estava aqui pregando. Kelsey, acabei de evangelizar a moça aqui do guichê, do caixa da Azul. O nome dela é tal. Eu quero que você envie pessoas para poder cuidar dessa moça, que ela está com sede da palavra, está desviada, não tem força para voltar, mas eu quero que você traga pessoas. Ele me retornou dizendo: pode deixar comigo. É reino de Deus. Não tem uma cefa, não importa. O reino de Deus tem que ser anunciado. Jesus tem que ser glorificado. E como é gostoso falar do amor de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo só vai te encher de novo se você se esvaziar para outros. Diga para o teu irmão: você quer ser cheio do Espírito? Então se esvazie para outro. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Da direita de Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Ele se esvaziou, mas ele se encheu de Deus, para que hoje estivesse sentado no trono. Muitas vezes nós temos que nos esvaziar da nossa realidade, do nosso conforto, da nossa comodidade. Eu aprendi um termo esse final de semana com um pastor lá de Corumbá. Para de ser crente ameba. Fala para o teu irmão assim, ó: não seja um crente ameba. Você sabe o que significa ameba? Hã? Não estou falando ameba. Eu estou falando, eu não lembro também. Associação, não lembro do M, dos esquentadores de banco. Para de ser um esquentador de banco, para de ser de uma ameba. Crente que só fica no banco é ameba. Está colado, está lá parado. Meu irmão, Deus te chamou para abrir um grupo familiar. Deus te chamou para você começar um trabalho na sua casa, na casa do vizinho. Tem pessoas precisando, e essa igreja dá essa oportunidade. Nós estamos aqui para te ajudar, te dar apoio. Pastor, mas eu não sou ninguém. Meu irmão, procure o pastor da sua igreja. Aqui na igreja, procure o pastor Carlos da Integração e fala: esse ano eu quero começar um trabalho. Que seja 7 terça-feira, 7 segunda-feira, 7 sábado, não importa, comece um trabalho. Porque você foi chamado para crescer e multiplicar. Você tem que multiplicar. E eu quero falar sobre um assunto com vocês hoje. Abra comigo, por favor, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Nós temos adesivos. Quem quiser adesivo depois, tem mais, né? Pelo menos tem um adesivo aqui. Procura o pastor Laércio. Quem tem adesivo, procura o pastor Laércio. O pastor Laércio vai dar de graça para você um adesivo. Amém, amado? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha que coisa tremenda, olha quantas chaves nesse texto. Vou ler novamente. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Diga para o teu irmão: você foi nomeado. Oh, aleluia. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Que coisa interessante. O Senhor te escolheu.
Não foi você que escolheu Deus. O ser humano não tem capacidade de escolher Deus. O ser humano por si só não tem capacidade para escolher Deus. Por isso Deus se antecipou e Ele diz: eu vos escolhi, eu vos chamei. Só que Deus não chamou à toa. Ele diz: além de chamar, eu também nomeei vocês. Sabe o que significa isso? Eu dei um nome diferente. Eu mudei o teu nome, eu mudei a tua história, eu mudei o teu futuro. Eu te nomeei, eu te coloquei como príncipe, como rei, como sacerdote no meu reino. Você não é qualquer pessoa. Você recebeu o nome. Você foi nomeado por Deus. E todas as vezes que nós recebemos um título ou uma unção, nós seremos cobrados por aquilo que recebemos de Deus. Meu irmão, Deus te nomeou. Deus te nomeou. Ele te fez diferente de outros. Ele te fez melhor do que outros lá fora. A Bíblia diz: eu nomeei, eu te fiz diferente. Porque haverá diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Então hoje você serve. Por isso você está nomeado por Deus. Mas Ele nomeou por quê? Existe um propósito na nomeação. Quando você dá um título, quando você dá uma função, você tem um propósito, você tem um objetivo. Por que o Senhor te escolheu e te nomeou? Porque Ele quer que você vá e você dê fruto. E o seu fruto permanece para sempre. Amém. Eu quero falar sobre 3 situações aqui desse texto. O primeiro é sobre eficiência. Fala comigo, você tem que ser eficiente. A palavra eficiente significa fazer a coisa certa. Todos nós temos a certeza que estamos fazendo a coisa certa. Porque pregar o Evangelho, ir a todo mundo, anunciar o reino de Deus, curar enfermos, expulsar demônio, pôr a mão sobre os enfermos e os curar, isso é o que Deus nos escolheu, do que Ele nos nomeou para fazer. Então nós temos visto pessoas fazendo a coisa certa. Infelizmente tem muitas pessoas fazendo a coisa certa. Pastor, mas infelizmente, por que o senhor está colocando infelizmente? Porque fazer a coisa certa não é difícil. Não é difícil você fazer a coisa certa. Por exemplo, se Jesus me enviou, eu vou fazer. Eu vou lá, vou obedecer a palavra, porque tudo que eu preciso está na palavra. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou expulsar demônio, eu vou anunciar o Evangelho. Isso é fazer a coisa certa, isso é eficiência. Tem muita gente eficiente, tem muita gente fazendo a coisa certa. Mas existe uma segunda palavra: eficácia, que é diferente de eficiência. A eficiência faz a coisa certa, a eficácia faz certo. Você está entendendo? Eficiência, eu faço algo certo, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Ou será que eu estou fazendo somente a coisa certa? Ou do jeito certo? Você está entendendo, meu irmão? Davi, Deus tinha falado para Davi: Davi, eu quero estar no meio de vocês, eu quero andar junto com vocês. E Davi, ele andava com aquela arca que representava a presença de Deus, fazia a coisa certa. Só que era eficiente no seu trabalho. Mas chegou um tempo que ele tentou mudar o padrão que Deus tinha estabelecido. E qual era o padrão? Tinha que andar 6 passos. 6 passos, no 7º colocar a arca e sacrificar. Imagina um exército caminhando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descansar, coloca a arca pesada, porque a arca é de ouro puro, revestida de ouro, de madeira, feita de madeira, pesada, carregada nos ombros. Chegou o momento que Davi disse: olha, nós podemos modernizar isso. Era eficiente,
estava fazendo a coisa certa, mas de repente fez do jeito errado. Porque ele falou: vamos fazer um carro novo, vamos colocar a arca neste carro novo, e aí nós não precisamos colocar nada nos nossos ombros. É muito mais rápido, é muito mais confortável, é muito mais cômodo, vamos fazer isso. E aí ele fez errado. Foi eficiente, sabia que aquela era a maneira certa de se fazer, mas não foi eficaz. Mudou a atitude, mudou os valores, mudou os princípios, mudou o modelo de Deus. E o que aconteceu? Quando nós mudamos aquilo que a Bíblia estabelece, começa a ter morte. E nós colocamos pessoas que estão debaixo de nós também em risco de morte. Fala para o teu irmão assim: cuidado, não mude nada o que Deus determinou. Meu irmão, que nós possamos fazer a coisa certa, mas do jeito certo. Fala para o teu irmão: faça a coisa certa, mas do jeito certo. Às vezes nós encontramos uma maneira: poxa, o caminho é esse mesmo, eu vou nesse caminho. Só que está de um modelo errado, não é da maneira correta. Você não é eficaz naquilo que você faz, mas você precisa ser eficiente, você precisa ter eficácia. Mas a Bíblia diz que o fruto permaneça, também deve ser uma pessoa efetiva. Tem que ter efetividade no trabalho para Deus. Nós não podemos começar algo e parar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de nós começamos no Evangelho junto com algumas outras pessoas, e essas pessoas não estão mais junto com você no caminho? Quem já viveu isso? Batizou junto com você, começou junto com você, aceitou Jesus junto com você, mas ele fez a coisa certa, não fez do jeito certo e não se tornou efetivo, não se tornou duradouro. Eu e você precisamos chegar até o fim. Diga para o teu irmão: chegue até o fim. Não importa a classificação, se chegou primeiro, se chegou por último, se chegou não sei em que lugar. O importante é você chegar. O importante é você chegar, meu irmão. Se você viu algum irmão chegando primeiro que você em algum assunto, em alguma área, glorifique a Deus, porque vai chegar a sua hora também. Ô pastor, eu vim primeiro que o irmão, e o irmão foi levantado pastor primeiro que eu. Meu irmão, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento. Pastor, por que pastor? O fulano chegou ontem na igreja e depois ele já é diácono, ele já é um líder dentro da igreja, ele já faz isso, e eu estou aqui há tantos anos. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus, não vem perguntar para mim. Porque a Bíblia diz que eu vos escolhi e eu vos nomeei. Quem nomeia, quem dá a função é Deus, não é o pastor. O pastor não consegue acompanhar a sua vida, não sabe o que você faz dia a dia. Mas eu sei que tem muitos irmãos que ralaram, que sofreram, por isso o tempo deles às vezes é rápido. Deus levanta eles rápido, sabe por quê? Porque Deus sabe o que eles fazem nos bastidores. Aonde o homem não está enxergando, Deus está enxergando. Aonde o homem não consegue ver, Deus consegue ver. O profeta Samuel chega lá e ele começa a olhar os filhos de Jessé e fala: certamente está aí o homem que será o rei de Israel. E aí Deus fala: Samuel, você está olhando para a aparência, você está olhando o que está por fora, eu estou olhando o coração. Meu irmão, não é a sua aparência que vai te colocar em lugares altos, mas é o seu coração em Deus. E quem levanta rei e abate rei é Deus. Mas tem um homem, mas esse homem foi ungido por Deus.
E Deus fala com esse homem. Se você não alcançou ainda aquilo que talvez o seu coração queira, ore a Deus, peça a Deus aonde está o erro. Deus, me mostra aonde eu falhei, aonde eu errei, o que eu preciso me consertar, o que eu preciso fazer. E com certeza o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, vai mostrar para você aonde você errou e aonde você precisa consertar. E sabe o que vai acontecer depois? Ele vai te colocar numa posição que Ele tem para você. A posição que Deus tem para você não é a mesma posição que Deus tem para mim. Talvez o que Deus tem reservado para você é maior do que Deus comissionou a mim. Você está me entendendo, meu irmão? Porque é Deus que dá voluntariamente, individualmente, pessoalmente a cada um. Deus conhece toda a tua história, Deus conhece o teu trajeto, Deus conhece se você obedece princípios, Deus conhece a tua vida. E é Ele que vai te coroar, é Ele que vai te levantar. Algumas pessoas olham para mim e falam assim: nossa pastor, o senhor é tão novinho, o senhor é tão novinho, e o senhor está liderando uma igreja grande. Eu falo assim: eu não. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a minha história, Deus sabe o que eu passei, o que eu enfrentei lá atrás, desde os meus 12 anos, na presença de Deus. Obediente, na hora que o mundo ofereceu coisas grandiosas, eu não fui. Meu irmão, sem demagogia, eu não sei o que é balada. Eu passei a minha juventude, a minha adolescência na casa de Deus. Eu não sei o que é o mundo que a turma fala aí, eu não sei. E não tenho vontade de conhecer, porque o Senhor me separou desde os meus 12 anos, mas Ele me escolheu no ventre da minha mãe. E agora, na maturidade do homem, com 30 anos, o Senhor começou a me levantar. Porque eu era menino com 20, fui ordenado pastor com 24 anos de idade. Um menino, eu chegava na igreja, as pessoas chegavam em mim: cadê o pastor? Sou eu. Você? Hoje ainda eu tenho isso, tenho alguns preconceitos ainda. Me vê 34 anos, fala assim: você é o pastor? É. Chegava em Davi e falava assim: você vai ser o rei de Israel? É. Pergunta para Deus o porquê. Pergunta por que Deus escolheu. Porque Deus não passou a autoridade da igreja dele para João, que debruçava no peito dele, que escutava o coração, que era uma pessoa toque físico, toda hora estava tocando em Jesus, ouvindo o coração de Jesus. Por que não João, que era amor, amor, amor puro? Porque Pedro, carrancudo? Porque Pedro, temperamento forte, personalidade forte, cortador de orelha. Poxa, mas João era tão amável. Irmãos, João era tão amável. Você olhava para João e é como se você já amasse ele. Por que não? A igreja precisa de amor. Esse será o discípulo ideal para coordenar a minha igreja. E na verdade, eu acredito, minha opinião, que Jesus não escolheu João porque João queria ser amável com todo mundo, e com certeza ele não queria magoar ninguém, e ele seria vulnerável em algumas coisas. Mas Pedro não, se ensina não, se precisar eu corto a orelha. Deus sabe o que faz. Fala para o irmão: foi Deus que te escolheu, meu irmão, e Ele te nomeou, mas te nomeou para você ir. Escute isso que eu vou dizer: Deus não te nomeou para ficar sentado. Deus não te nomeou para ficar sentado. E quando eu falo ficar sentado, não estou dizendo para você vir pregar em cima do altar, porque senão chegam os irmãozinhos: pastor, o senhor pregou, eu quero uma oportunidade amanhã.
Pastor, eu tenho uma palavra de Deus e vou pregar. O senhor me dá o púlpito? Vai pregar lá na casa. Tem gente lá fora. Vai pregar lá na prisão. Para você pregar, você não precisa estar em cima do altar. Para pregar, você pode estar em qualquer lugar. Como eu estava na fila para fazer o check-in embora e estava falando do amor de Deus para uma moça. Fala para o teu irmão: você quer estar no altar? Começa na casa, começa nos presídios, começa nos hospitais, começa nas praças, e aí Deus vai te colocar em posições maiores. Se for fiel no pouco, eu te colocarei no muito, diz o Senhor. Se for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. E é Deus quem coloca. É Deus quem coloca, não é homem que coloca. Não é o pastor que coloca, não é o apóstolo que coloca, não é o profeta que coloca, não é o evangelista que coloca, não é o pastor, não é o mestre, é Deus que coloca. Porque foi Deus que escolheu e Deus nomeou. Meu irmão, eu e você um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Um dia eu e você vamos estar diante do tribunal de Cristo. E nós vamos ter que prestar conta da nossa nomeação. E o que você tem para falar para Ele? Se Jesus voltasse agora, nesse momento, e dissesse para você: filho, filha, eu te nomeei, na terra eu te fiz um rei e um sacerdote, o que tem para me apresentares agora? Porque Jesus vai cobrar. Fala para o teu irmão: Jesus vai cobrar de você. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus te chamou, para jogar no time dele, é porque Deus sabe que você tem potencial. Teve um dia que eu preguei aqui na igreja. Eu sei que você vai falar que não, mas quantos de nós no Par ou Ímpar, quando ia escolher, e ninguém queria escolher você porque você era ruim de bola? Quem aqui nunca era escolhido? Levanta a mão. Olha aí, glória a Deus pela vida da sinceridade dos irmãos. Tinha lá 24 jogadores, sobrava 2, e falava: você vai pro gol. É verdade ou não? E aí falava assim: irmão, você tem cara de goleiro. Mas não é, porque já sabia da história dele. Não jogava nada. E Deus te escolheu. Aquele treinador pode não ter te escolhido, mas Deus te escolheu. Então você é alguém. Você é alguém valioso para Ele. Deus viu o fruto através da sua vida, porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Se Ele te escolheu, é porque você é um investimento perfeito para o reino de Deus. Pastor, quem sou eu? Você é servo do Deus Altíssimo. Você é rei e sacerdote. Foi chamado para governar sobre essa cidade. É este que você é. Mas Ele quer que seu fruto seja efetivo. Ele quer que você seja efetivo, porque a Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muitos que já desistiram, muitos que já pararam, mas aquele que chegar até o fim vai ser salvo.
Pastor, eu não vou perder a salvação. Tá bom. Eu não vou discutir com você se você perde salvação, se não perde salvação. O problema é seu. Se você quiser pensar desse jeito, fica à vontade. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Eu tenho alguns textos dentro da palavra de Deus que me diz algumas coisas a respeito disso. Mas eu temo por Deus chegar hoje e disser para mim: e aí? Por que eu deixaria você desfrutar de tudo isso? Amém, amado? É algo que nós precisamos pensar. Não estou aqui para discutir lado teológico, mas eu quero falar da palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim será. E quem não perseverar? Fica para você pensar. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar significa que se você não perseverar, você pode não ser salvo. E tem um outro texto que eu quero que você abra comigo, por favor. Deixa eu ver se é 1 Pedro ou 2 Pedro. Abre lá comigo em Pedro. Abra comigo, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Posso ler? Amém? Diz a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, pela que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para o quê? Para a salvação, já prestes para se revelar, quando? No último dia. A salvação só será revelada no último dia. Pastor, mas o senhor diz que aquele que crê está salvo, quem confessa está salvo. Existem duas palavras gregas para salvação: sozo e soteria. Sozo fala do ato da salvação. Quando você declara Jesus, quando você confessa Jesus, quando você faz exatamente isso aqui que os irmãos fizeram hoje, e que você fez há muito tempo atrás, nós chamamos de sozo, ato da salvação, o início da salvação. Mas existe a soteria, que é o processo, é o desenvolvimento dessa salvação no seu caminhar com Deus. Porque a verdadeira salvação só será revelada no último dia. Fala para o teu irmão, só no último dia. E depois ele vai separar o joio do trigo. Quem é joio e quem é trigo. Você sabe que o joio do trigo é difícil você saber quem é quem, né? É difícil você saber porque são iguais, mas tem uma diferença interessante. O joio continua orgulhoso, soberbo para cima, mas o trigo, quando ele atinge o seu nível de maturidade, ele não consegue ficar em pé, ele se dobra. O trigo, quanto mais produz, mais ele se rende. Quanto mais ele tem, mais ele se prostra. Esse é o trigo.
O joio está sempre ligadão. Por isso que quando a mão de Deus vir, vai passar por cima e vai pegar quem está por cima, arrancar e jogar no fogo. A mão de Deus vai dar uma passada só. Quem for soberbo, orgulhoso e achar que já conquistou todas as coisas. Mas quem estiver prostrado diante do Senhor Jesus, aleluia, esse será para a glória, esse será usado para o reino de Deus. Diga para o teu irmão: não interessa a posição que você ocupa dentro da casa de Deus, continue sendo trigo, não seja joio por nada. Amém, amado? E eu creio que essa igreja tem um trigo lindo. Tem gente dando fruto aqui. Pastor, mas eu não estou fazendo nada. Mas lá na rua você está. Você está evangelizando. Conhece o teu coração. E Deus em secreto vai te galardoar, vai te recompensar. Amém, amado? Seja eficiente. Faça a coisa certa, que é evangelizar. Mas seja eficaz. Faça do jeito certo. Não faça de qualquer jeito. Não pegue atalho. Não corte caminho. Não faça algo que Deus não chamou você para fazer. Seja eficaz. Se Deus te chamou para ser um dedinho da mão esquerda, seja o dedinho da mão esquerda. Se Jesus te chamou para ser o dedinho do pé direito, seja o dedinho do pé direito. Se Jesus te chamou para ser um diácono cheio do Espírito Santo, seja um diácono cheio do Espírito Santo. Se o Senhor te chamou para ser um faxineiro na casa de Deus, cheio de Deus, seja um faxineiro cheio de Deus. Minha função é faxineiro, não vou pregar. Lá fora Deus vai te usar poderosamente. Amém, amados? Eu creio que essa igreja vai crescer mais. Ela vai romper. Eu creio que Deus vai levantar pastores e pastoras aqui no nosso meio. Eu não vejo essa tenda apenas de ovelha, eu vejo líderes aqui. Eu vejo pastores e pastoras se levantando, sendo enviados para outros lugares, para produzir frutos. Você foi chamado por Deus para dar fruto, e o vosso fruto vai permanecer. Aleluia! Diga para o teu irmão: quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, meu irmão? Ah, sabe o que é, pastor? Eu não tenho tempo. O serviço está muito corrido para mim, não consigo. Naquele dia você vai ter que apresentar diante de Deus, e Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Amém? O Espírito Santo vai derramar uma unção sobrenatural sobre a igreja essa noite. E uma grande colheita vai acontecer através da sua vida. Deus vai tirar o seu pequenez. Deus vai tirar talvez a sua falta de fé. E Ele vai colocar uma fé grandiosa no seu coração. Com o seu jeito simples, humilde, você vai ganhar muita gente para Jesus esse ano. Eu quero lançar um desafio aqui, que até a próxima ceia nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus. Amém? Quantas que eu falei? Uma. Não fique preocupado em ganhar várias, ganhe uma. Vá até aquela pessoa, acompanhe ela, fala de Jesus por ela, ensine ela. Pastor, mas que material eu vou dar para ela? Procure o ministério de ensino da igreja, ele vai te posicionar o que você vai fazer. Você vai ter um material maravilhoso na mão para você acompanhar essa pessoa. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai dar muitos frutos. Talvez você é uma pessoa sossegadona, não tem essa questão de evangelizar pessoas, mas você pode ganhar alguém que vai ganhar muitas almas.
E isso para o reino de Deus é importante. Para o reino de Deus, não para a Cefa, para o reino de Deus. Amém, amado? Fala para o teu irmão, seja eficiente, mas seja eficaz. Você é uma árvore frutífera. Pastor, mas eu não sou uma árvore ainda. Mas eu vejo uma semente que vai produzir frutos, e é você essa semente. Eu estou sentindo no meu espírito aqui de fazer algo aqui essa noite. E eu creio que eu posso contar com você. Quem ama de verdade o reino de Deus aqui? De verdade. Se você não ama o reino de Deus, nem levanta a mão. Levanta a sua mão quem ama o reino de Deus. Quem está disposto a morrer por Jesus aqui? Quem está disposto a arrancar pessoas do inferno e povoar o céu aqui? Quem está disposto a abrir tua casa para começar um trabalho de oração? Continua com a mão levantada. Pastor Carlos, dá uma olhada aqui. O que nós fazemos não é brincadeira. Tem muita gente vivendo de emoção dentro da igreja. Mas Deus não quer que você haja pela emoção. Deus quer que você de fato, ame o reino de Deus. Porque a única coisa que nós vamos levar daqui são vidas no altar de Deus. Eu não quero te complicar. Só aqueles que querem fazer a obra de Deus verdadeiramente e querem abrir sua casa, ou estão dispostos para ir em outra casa. E não é desculpa, minha casa é pequena. Você não viu pregadores pregando na África, que não tem nem como hospedar pessoas. O reino de Deus não está atrás de classe social. O reino de Deus está atrás de pessoas.